Para a conversa de hoje, o tema é mais uma ave aquática do grupo das andorinhas do mar e dos garajaus, e mais concretamente o garajau grande, por vezes também referido como gaivina de bico vermelho, e com o nome científico Hydroprone cáspia. Começo por dar as boas-vindas ao meu amigo José Sousa. Olá. Olá, Gonçalo, tudo bem? Isto não podia ter um nome científico mais estranho, não é? Eu aprendi isto como Sterna cáspia, na verdade. Depois, mais tarde, é que é criado o género Hydroprone. Esta espécie é descrita pela primeira vez em 1770 pelo Peter Simon Pallas, precisamente com o nome Sterna cáspia. Eu recordo que ao início havia muito menos géneros do que atualmente. Depois as aves foram sendo reclassificadas e foram sendo propostos géneros novos, mas este género só aparece já no século XIX. Portanto, inicialmente era de facto Sterna cáspia. Hidroprone. Hidroprone é uma palavra composta que tem, por um lado, o termo hidro, que significa água, né? Vem do grego, e prone, que significa andorinha. É uma figura da mitologia grega. Portanto, hidroprone significa nem mais nem menos do que andorinha do mar ou andorinha da água, que é um dos nomes que às vezes nós damos também a algumas cisternas. E esta, segundo consta, é a maior delas. É certamente a maior da Europa e provavelmente a maior do mundo. Não fui verificar as dimensões de todas, porque há mais duas ou três também com umas dimensões razoáveis, mas é capaz de ser, de facto, a maior do mundo em termos de dimensões. Ela tem 47 a 54 centímetros de comprimento, medidos da ponta do bico à ponta da cauda, e uma envergadura de 127 a 140 centímetros. Portanto, pode atingir quase 1,5 metro com as asas abertas. É o tamanho de uma gaivota, sem dúvida, de uma grande gaivota. Praticamente 3 vezes mais larga do que comprida. Sim, são estas aves que passam muito tempo a voar, têm muitas vezes asas longas, embora a envergadura normalmente seja maior que o comprimento na maioria das aves, mas algumas de facto têm uma desproporção muito grande que reflete também os seus hábitos aéreos. E esta é um desse tipo de aves, em termos de habitats e não sei o que, ela passa a vida no ar, como Sim, outras. porque, repara, as cisternas estou-me a referir aqui genericamente aos garajaus e às andorinhas do mar, as cisternas alimentam-se em voo e, portanto, como se alimentam em voo e mergulham, muitas delas passam ali muito tempo para trás e para a frente a voar sobre as águas, e as aves que passam muito tempo a voar, e sobretudo as espécies migradoras, como é o caso desta, precisam de asas mais longas. Portanto, normalmente, asas mais longas estão relacionadas com passar mais tempo no ar. As aves que passam muito tempo em terra e que voam pouco têm asas muito mais curtas. E depois há algumas aves, como sabes, em que as asas já se tornaram tão atrofiadas, elas perderam a capacidade de voar e as asas deixaram de ser necessárias. Portanto, esse é o ponto extremo, não é? São as aves não voadoras, em que as asas são quase vestigiais. Portanto, asas muito longas, como é o caso, por exemplo, dos andorinhões ou das andorinhas, são típicos de aves que passam muito tempo então no ar, seja para migrar, seja para se alimentar. Portanto, o Cáspio presumo que seja essa a origem onde haja maior concentração desta espécie, será? Não, não necessariamente, porque esta espécie tem uma distribuição vastíssima. Eu penso que o Cáspia, por acaso estava a consultar o Birds of the World, mas neste caso a localidade tipo não é referida, portanto esta informação está em branco. Só que é provável que tenha sido no Mar Cáspio. O Peter Simon Pallas era um ornitólogo que foi um naturalista, portanto, que viveu no final do século XIX, perdão, final do século XVIII, início do século XIX. Ele era prussiano, portanto, pertence à antiga região que hoje faz parte da Alemanha e parte da Polónia, só que ele depois foi viver para a Rússia, porque ele foi, de certa maneira, contratado pela Catarina a Grande, a imperatriz da Rússia, e tornou-se professor da Academia das Ciências de São Petersburgo, e ele recolheu imensa informação sobre espécies da Rússia e da Sibéria, porque nessa altura já estava em uso a nomenclatura do Linneu,
mas o Linneu andou mais pela Europa Ocidental, embora recebesse informações de outros continentes. A Rússia estava muito pouco explorada e o Peter Simon Pallas deu um grande contributo para a exploração das espécies então da Rússia e da Sibéria. E em 1770, já ele estava então na Rússia, ele descreve aqui esta espécie, na altura com o nome Sterna cáspia. Eu depreendo, como disse, a localidade tipo não é referida, mas eu depreendo que estando ele na Rússia e tendo a espécie a designação de cáspia, que ele tenha encontrado pela primeira vez esta ave na zona do Mar Cáspio, que também faz parte, pelo menos em parte, pertence à Rússia. Portanto, eu estou aqui a ligar um bocadinho as peças de informação, não fui investigar se foi mesmo no Mar Cáspio ou não. Portanto, isto acontece com muitas espécies em que o nome específico que aparece no nome científico, o termo específico, neste caso cáspia, pode não dizer unicamente, pode não se referir a um único local onde a espécie ocorre, mas ao sítio onde ela foi descrita pela primeira vez. É o caso, por exemplo, do pardal espanhol. Ele chama-se Passer hispaniolensis porque foi descrito pela primeira vez em Espanha, mas tem uma distribuição vastíssima que vai pela Ásia fora e vai ao norte da África. Portanto, não é de maneira nenhuma exclusivo de Espanha. Portanto, este cáspia pode ter a ver, de facto, com a descrição do local inicial. É de referir que este garajal nidifica na Suécia, mas a espécie terá diminuído muito no passado e houve uma recuperação recente e é possível, não tenho a certeza, mas é possível que no tempo do Linneu esta espécie não nidificasse na Suécia e que ela fosse desconhecida do Linneu e se for o caso, faz todo o sentido que tenha sido o Peter Simon Pallas o primeiro a descrever a espécie. Mas hoje em dia, as principais populações nidificantes da Europa estão na Suécia e na Finlândia. Tu disseste que ela tem uma distribuição muito vasta. Quão vasta é a distribuição? Vastíssima, vastíssima ao quadrado. Esta espécie nidifica em todos os continentes, que não há muitas aves das quais nós possamos dizer isto. Não estou a falar de aves introduzidas, estou a falar de aves autóctones. Elas nidificam na América, nidificam na Europa, na Ásia, em África e na Austrália. E ainda em diversas ilhas como Madagascar, Nova Zelândia, etc. Portanto, é uma distribuição muito vasta e ainda por cima com o pormenor surpreendente de ser uma espécie monotípica. Portanto, monotípica Pois, isso eu também achei estranho realmente. 5 continentes. Mas lá está, eu acho que nós já referimos isto a propósito de outras aves aquáticas migradoras que se distribuem, nomeadamente pelo Velho Mundo e pelo Novo Mundo, e que são monotípicas, provavelmente há intercâmbio devido à existência de aves que atravessam o Atlântico e que, portanto, acabam por promover o contacto entre as populações que estão do lado de cá e do lado de lá. Imagino eu. Portanto, elas de facto têm uma distribuição muito vasta. Então, concretamente, na América do Norte nidificam nos Estados Unidos e no Canadá. Na Europa, como eu já referi, Finlândia e Suécia, principalmente. Depois há ali mais umas colónias menores à volta do Báltico, nomeadamente na Dinamarca e na Estónia. Depois há também na Ásia, concretamente na Ucrânia, na Rússia, no Cazaquistão, entre outros países. E depois há populações nidificantes na África tropical, no Paquistão, creio que nas costas da China, na Austrália, Nova Zelândia, como eu já disse, Sri Lanka, portanto, enfim, um pouco por todo lado. Só não nidificam na América do Sul. Eu disse que nidificavam em todos os continentes. Se nós considerarmos a América do Norte e a América do Sul continentes separados, bom, nesse caso então não será em todos, mas de qualquer forma já dá para ver que tem uma distribuição muito alargada. E, portanto, o cáspia aqui refere-se provavelmente, como eu disse, à descrição inicial. E depois, se eu percebi bem, em alguns sítios ela é migradora, noutros sítios é mais residente. A coisa não é assim muito uniforme. Sim, é verdade. Isto acontece com várias espécies que têm uma distribuição, enfim, quase cosmopolita. Eu estou a dizer quase porque a distribuição dela não é contínua, é um bocado fragmentada. Mas, estando presente em zonas tão variadas e com latitudes tão diversas, desde as zonas temperadas até às zonas boreais e depois nas zonas tropicais também, nas espécies que têm este tipo de distribuição, é frequente que aquelas que nidificam nas regiões tropicais estão por lá todo o ano, enquanto que as que estão em latitudes mais longe dos trópicos, portanto latitudes boreais, concretamente, ou às vezes austrais,
essas são migradoras porque não têm condições para sobreviver durante todo o ano. Por exemplo, elas nidificam em zonas da Suécia e da Finlândia, nas costas do Báltico. O Báltico congela durante o inverno, portanto, aí não têm condições para se alimentar. E, portanto, a mesma coisa para as aves que nidificam no Canadá, que é naqueles lagos do interior do Canadá, não há condições de invernada. Portanto, há de facto um mix de populações residentes e populações migradoras. Recordo que as aves só migram quando têm necessidade de o fazer, porque a migração é sempre uma jornada que tem grandes perigos, envolve grandes perigos das aves se perderem, de morrerem de exaustão, de morrerem capturadas ou predadas, e, portanto, as aves migram quando precisam de migrar. Aquelas que têm condições para sobreviver durante todo o ano, como é o caso de muitas populações africanas ou de Madagascar ou da Austrália, pois essas ficam por lá o ano todo porque não têm necessidade de ir procurar uma zona para passar o inverno. Esta, sendo essa uma ave com uma distribuição tão vasta, como é que ela aqui em Portugal é assim um bocadinho rara? Não digo rara, mas pelo menos não é muito frequente vê-la. Esta espécie em Portugal provavelmente é uma espécie de ocorrência relativamente recente. Os autores mais antigos, nomeadamente da primeira metade do século XX, nem sequer faziam referência à sua ocorrência. Portanto, os autores do século XIX e da primeira metade do século XX não conheciam a espécie. Provavelmente ela não ocorria cá. É certo que a maioria dos autores anteriores a 1950 observavam sobretudo de Lisboa para cima, e esta espécie ocorre principalmente, mas não exclusivamente, no Algarve, mas havia pessoas que visitaram o Algarve e que nunca deram com esta espécie. O primeiro registro conhecido foi de 1963, dezembro, portanto há 60 anos. O primeiro registro de que há notícia foi 2 indivíduos perto de Faro e outro em 1964 em Albufeira. São os primeiros. Mas depois, em 1973, ou seja, 10 anos depois do primeiro registro, já foram vistos perto de 50, também na zona de Faro. E depois, nos anos seguintes, começaram a ser cada vez mais frequentes. E foi na zona de Faro que eu encontrei esta espécie pela primeira vez. Para mim foi uma grande surpresa, porque, se eu bem me recordo, eu agora não tenho comigo o guia do Roger Peterson, que era eu já referi em conversas anteriores, era o livro que eu usava na altura, era uma edição francesa que não havia em português, e eu, conforme também foi referido, eu fui passar uns dias a Doñana, ao Parque Nacional de Doñana, nas marismas do Guadalquivir, que ficam ali perto de Sevilha, com o meu tio e a família, e no regresso o meu tio deixou-me a mim e ao meu primo em Huelva. Nós voltámos pelo Algarve, que tinha sido o caminho de ida, fomos até Vila Real de Santo António, e depois apanhámos o comboio até Faro. E se eu bem me recordo, agora estou a citar de memória, nós voltámos a apanhar o comboio noturno de Faro para o Barreiro. Nós para baixo já tínhamos ido no comboio noturno. E, portanto, nós fomos de Vila Real de Santo António até Faro, e quando chegámos a Faro, ainda tivemos ali algum tempo antes de seguirmos para apanhar o comboio noturno. E então, a estação de Faro é um sítio curioso, porque de um lado está a cidade e do outro lado está a ria. E, portanto, quando a gente atravessa as linhas, na última plataforma, o que nós vemos à nossa frente é assim uma zona de lodos da Ria Formosa. E eu, nessa ocasião, fiz ali uma paragem. Aliás, foi nessa altura que eu aprendi que a estação de Faro era um sítio interessante para ver aves aquáticas, para quem só pode viajar de comboio. Eu então espreitei do lado lá, estive ali a olhar para a ria a ver o que é que se via, e aparece-me ali um garajal com um bico enorme, todo escarlate, e eu, do que eu me recordo, o livro não fazia referência à sua ocorrência, mas a ave era grande e com um bico daquele tamanho não havia dúvidas de que se tratava de um garajal grande. E depois eu vim a saber, passado poucos meses, nos anos seguintes também, que esta espécie já vinha sendo detectada regularmente no Algarve. Ora, eu vi esta ave no dia 10 de dezembro de 1988, mas, como eu disse, os primeiros registros foram na década de 60 e depois na década de 70, todos no Algarve. E a realidade... Eu também tenho a sorte de conseguir ver aqui de vez em quando no estuário do Sado. Agora, o que aconteceu foi que elas começaram... Eu penso que houve um crescimento populacional no norte da Europa, porque elas diminuíram muito no passado, porque, como aconteceu com muitas outras aves, eram perseguidas, terão diminuído muito e também eram sensíveis à perturbação.
e depois terá havido uma recuperação que eu não consegui encontrar informações muito exatas de quando é que isto aconteceu, mas deve ter sido ao longo da segunda metade do século XX, e portanto será a partir dos anos 60 que elas começam a aparecer regularmente por cá, e nos anos 70 aparentemente já havia umas dezenas a invernar no Algarve. Portanto, aparecem as primeiras nos anos 60, nos anos 70 provavelmente tornam-se regulares. Eu vejo as minhas primeiras em 88 e depois vim a saber que noutros locais do Algarve nessa altura também já se tinham tornado regulares. Entretanto, elas começaram a ser cada vez mais frequentes, e nos anos seguintes, talvez a partir de meados da década de 90, começaram a aparecer fora do Algarve, concretamente no estuário do Sado, no estuário do Tejo e pontualmente noutros locais da costa e no interior. Elas aparecem no interior, elas sobem o Guadiana, e hoje em dia são razoavelmente regulares, embora não abundantes, mas razoavelmente regulares na Albufeira de Alqueva, e ocasionalmente sobem a Albufeira toda, vão até Elvas. Há vários registros em Elvas e Alandroal e outros sítios da Albufeira de Alqueva. Pontualmente também noutras albufeiras da região alentejana. A norte do Tejo são muito, mas muito mais raras. Aparecem, quase todos os anos haverá um registro ou dois assim na costa, a norte do Tejo, mas são incomparavelmente escassas. E isto é uma coisa curiosa que me intrigou durante muito tempo, e recentemente é que eu descobri, é que eu percebi como é que é feita a migração destas aves, porque é um caso estranho de uma ave que nidifica na Suécia e na Finlândia, e nós sabemos que as aves que aparecem em Portugal, a maioria delas vem da Suécia e da Finlândia, porque já há vários casos de controlos visuais de aves com anilhas coloridas, mas elas aparecem no Algarve e algumas vão invernar todos os anos ao mesmo sítio, mas não passam pela nossa costa. Não passam. Ou seja, na costa a norte do Tejo, ao contrário de outras aves aquáticas que nós vemos a passar em frente aos cabos ou nas rias e estuários, esta ave é francamente escassa no litoral norte do Tejo. E desde que começaram então a ser feitas... estas migram pelo interior? Vão pelo interior da Europa. Vão pelo interior da Europa. Mas sempre seguindo massas de água também, ou mesmo por meio da terra? Elas têm que atravessar a terra, porque, quer dizer, tu não... Deixa-me só resumir. Elas vêm da Suécia e da Finlândia, descem até ali ao Mar do Norte, ali Holanda, Alemanha, mas depois, de repente, entram pelo continente adentro, atravessam pela Suíça ou pelo interior de França e vêm dar ao Mediterrâneo. Portanto, elas não seguem a costa atlântica. Atravessam pelo interior, são vistas em lagos na Suíça com alguma regularidade ou em França, vêm dar ao Mediterrâneo e, portanto, aparecem depois no sul de França e na Catalunha, e é assim que elas chegam ao Algarve. Portanto, elas não vêm para o Algarve pela rota atlântica, vêm por uma rota interior da Europa. É uma migração muito invulgar para uma ave aquática, porque a maioria Ainda das não aves descobrir aquáticas... o Atlântico. A maioria das aves aquáticas segue o Atlântico, nós já falámos disto nas limícolas, embora algumas possam atravessar pelo interior, a maioria segue pela costa. Aqui é o contrário, embora algumas possam seguir pela costa, a maioria atravessa o interior, o que é invulgar para uma ave aquática. E é assim que de facto que elas chegam ao Algarve, portanto elas vêm ao Algarve vindas de leste e não vindas de norte. Mas há também um aspecto que é preciso referir também para responder à tua questão, porque é que elas são tão pouco comuns. É que a maioria das aves europeias, nomeadamente aqueles milhares que nidificam no norte da Europa, não vem invernar à Península Ibérica, vai invernar à África tropical. Portanto, a maioria aparecem no sul da Europa em passagem, vão invernar, em especial num sítio que não é assim muito conhecido para nós, mas que é um sítio muito importante para aves aquáticas, que se chama o Delta Interior do Níger. O Delta Interior do Níger não deve ser confundido com o Delta do Níger. O Delta do Níger é a zona do estuário do rio Níger, que fica, na verdade, na Nigéria. O rio Níger é um rio que é o maior rio da África Ocidental, faz um grande arco. Ele nasce ali, não me lembro se é na Serra Leoa ou se é no Burkina Faso, salvo erro. Depois segue para nordeste, na zona do Mali e da Mauritânia. Depois vira para leste pelo Níger e depois vira para sul outra vez para desaguar no Golfo da Guiné. E nessa zona, entre o Mali e a Mauritânia, tem ali uma zona de planícies inundadas e de zonas encharcadas, que é uma zona excelente para aves aquáticas, uma zona muito vasta, logo ao lado do Sahel. E é aí que há uma população muito importante, quer residentes, quer invernantes, de garajaus grandes. E muitos dos garajaus grandes que vêm do norte da Europa vão então para essa zona chamada Delta Interior do Níger. Quem quiser saber onde é,
basta googlar esta expressão, delta interior do Níger, como eu disse, não tem a ver com o delta do Níger, porque o delta do Níger é na costa, este é mesmo no interior, quase paredes meias com o deserto. E é para aí que elas vão. Portanto, grosso modo, isto é uma E ave será por aí migradora também que elas são transsaariana. mais abundantes? Como? Será por aí também que elas são mais São, abundantes? são. Portanto, isto é uma ave migradora transsaariana, na sua maioria, mas umas escassas centenas, vêm hivernar no sul de Portugal e no sul de Espanha, e no sul de Espanha é sobretudo do Estreito de Gibraltar para oeste. Mas onde elas são mais abundantes, eu estive a consultar há bocado no Birds of the World para tentar perceber, e de facto elas são na Europa, embora na Europa é que elas, ou na Rússia é onde elas foram descobertas em primeiro lugar, mas de facto, pelo que parece, as populações são muito mais numerosas noutros continentes do que propriamente na Europa. Por exemplo, na América do Norte, onde eu já disse que nidificam, haverá para aí 30 e tal mil casais. Pensa-se. E na Austrália, os números que são citados fala de cerca de 100 mil aves, portanto 50 mil casais. E no oeste africano também andará aí pelos 20 mil ou 30 mil casais. Isto para dizer que estas populações são muito maiores que as europeias. Aparentemente, no norte da Europa, portanto, a tal população do Báltico andará pelos 2 mil casais, se não mais. Gonçalo, num minutinho, explica lá aqui o estatuto de ameaça, neste caso da espécie em Portugal, que em 2005 estava considerada enquanto população invernante em perigo e agora aparece como vulnerável, mas com um asteriscozinho agarrado ao vulnerável. Ora bem, deixa-me cá só confirmar aqui para não estar a dizer enganos. Sim. Bem, o estatuto de ameaça que vem na lista vermelha diz respeito à população invernante, que é o que se aplica às aves que não nidificam. As aves nidificantes, normalmente a população que é avaliada é nidificante, mas as aves que são apenas invernantes, a que é avaliada é invernante. Ela estava de facto em perigo, agora tem um VU com um asterisco. O asterisco quer dizer que quer dizer que quando foi feita a avaliação, de acordo com os critérios quantitativos, ela devia estar em perigo, à mesma, mantendo o estatuto anterior, mas que foi feita aquilo que se chama, de acordo com a explicação técnica que vem na lista, uma adaptação à escala regional, porque o que está a ser feito não é a avaliação da população mundial, é a avaliação da população portuguesa. E quando é feita a adaptação à escala regional, são tidas em conta as situações nos países vizinhos e a possibilidade da população vir a aumentar consoante evolua nos países vizinhos. Enfim, há sempre aqui alguns pressupostos que podem ser mais rigorosos ou menos rigorosos, mas o asterisco quer dizer que desceu uma categoria na adaptação à escala regional. Eu, de qualquer forma, sobre isto gostava de dizer que ela está em perigo, ou estava em perigo, por causa de ter uma população invernante muito reduzida. Penso que serão 100 indivíduos ou coisa que o valha. Mas é bom termos presente que isto são populações marginais, porque, como eu acabei de referir, o grosso, para não dizer a quase totalidade da população europeia, vai invernar na África tropical, no delta do Níger e noutras zonas ali do Golfo da Guiné e do Senegal, etc. Há um pequeno grupo que fica na Europa, mas é uma população pouco expressiva, tendo em conta a dimensão da população europeia. E, portanto, esta população só é considerada em perigo por haver, digamos, uma linha de fronteira que limita um território chamado Portugal. Porque quando nós olhamos à escala mundial, esta população tem pouco significado. Mas sim, obviamente que é assim que as listas vermelhas nacionais são feitas, têm em consideração as fronteiras nacionais. Nós temos é que entender o que é que este em perigo significa. Significa que nós temos um território pequeno, há cá pouquinhas aves e, portanto, aplicando os critérios quantitativos, estão em perigo. Vale a pena notar que a nível global e a nível europeu elas estão least concern, portanto pouco preocupante, o que é um reflexo da dimensão da população e do seu estado populacional, que até está a aumentar, e que em Espanha ela nem sequer foi avaliada. Portanto, os espanhóis optaram por não avaliar a espécie e tem lá na lista um NE. Gonçalo,
Obrigado por mais uma conversa. Neste caso, tivemos então a falar sobre o Grajaú grande, e despedimos até à próxima. Obrigado a todos os que nos ouviram. Obrigado, Zé, e até breve.